Com a palavra o primeiro secretário, vereador Ailton Amorim, para que convide os senhores vereadores, porventura inscritos, para o expediente das considerações finais. Convido o vereador Rony Cota. Senhor presidente, quero usar dessas considerações finais aqui para fazer algumas observações e algumas solicitações a Vossa Excelência também. O senhor não esteve participando aqui na nossa última sessão por causas particulares, provavelmente, mas o senhor já deve ter tomado conhecimento das ações, da pauta que nós realizamos aqui naquele dia, e gostaria de pedir o empenho de Vossa Excelência, principalmente no sentido da convocação tanto do ex-diretor da autarquia SAI, Moacir Justino, quanto da secretária de Educação, senhora Manuelina, que, através de requerimento, foram aprovados aqui nessa Casa de Leis. Digo isso porque são dois assuntos que está aí em pauta há algum tempo, na boca da nossa sociedade, da nossa população, e nós precisamos, senhor presidente, urgentemente darmos uma resposta, efetivarmos uma resposta convincente para a nossa população. Com referência, senhor presidente, à convocação do senhor Moacir Justino, fiz aqui a proposição na sessão passada de que nós, como legítimos representantes da nossa população, como legítimos legisladores, fiscalizadores, pudéssemos abrirmos aqui um procedimento paralelo, independente, numa ação conjunta de todos os vereadores, a fim de nós buscarmos o máximo de informação possível sobre esse caso que está aí na boca da nossa população. Eu queria, senhor presidente, contar com a compreensão de Vossa Excelência nesse sentido, para que nós pudéssemos abrirmos esse procedimento tão logo a vinda do senhor Moacir Justino. Com referência à secretária de Educação, as aulas já se iniciaram e nós temos aí mais esse problema para tentar solucionar, resolver de forma definitiva. Ainda estou sendo bastante cobrado pela população que acredita que se esses ônibus forem transitar só no período da manhã, vai ser difícil. Inclusive já teve pais de família que me procurou, que provavelmente terá que abandonar o trabalho, abandonar o serviço para poder conseguir dar a escolaridade para seus filhos. Veja bem, a gente tem que desempregar um pai de família por um ato que, de repente, conversando, debatendo, dialogando, a gente consiga amenizar e chegar num consenso que possa atender a nossa sociedade. Outro assunto, senhor presidente, que foi dito aqui na sessão passada, e o senhor também não estava presente, é com referência a algumas correspondências que chegaram aqui nessa Casa de Leis, endereçada a todos os vereadores, ou a grande maioria dos vereadores, não posso afirmar também se foram a todos, e que, através da fala do vereador Adair, que fiquei sabendo, senhor Adair, desse fato ocorrido aqui nessa Casa de Leis, e eu, no decorrer dessa semana, procurei a delegacia de polícia, o Dr. Cleverson, porque foi informado aqui também que essas cartas estavam nas mãos dele, e acredito, senhor presidente, que foi parar nas mãos dele de forma errônea. Acredito que se tem alguém nessa Casa de Leis que se sinta prejudicado, que está sendo mencionado nessa Casa de Leis, poderia ter solicitado de forma legal. Ele me disse, inclusive formalizei o pedido meu junto a ele nessa Casa de Leis, automaticamente falei com o vereador Adair, falei com o vereador Caquim, e eles também resolveram formalizar essa solicitação, porque o Dr. Cleverson nos informou que as únicas correspondências que não estavam violadas, abertas, eram exatamente as correspondências minhas, do vereador Caquim e do vereador Adair.
Isso conota, senhor presidente, que nessa Casa de Leis aqui está havendo favorecimentos. Porque se os demais colegas, se estão violadas, é porque os demais colegas receberam essa carta. Eu não posso aceitar atitudes como essa nessa Casa de Leis, porque fomos eleitos com o mesmo peso de voto que vossas excelências aqui, e fomos eleitos pela sociedade, pela população. Fico, às vezes, constrangido, senhor presidente, de ter que ter atitudes como essa. E vou sim, senhor presidente, tomar as medidas que me cabem. Inclusive, pude verificar o teor dessa correspondência lá na delegacia e apresenta ali algumas sugestões que possa afetar alguns erros na administração municipal. Nós devemos também, senhor presidente, ficarmos atentos a esse assunto. Assim que receber a minha carta, estarei procurando o Ministério Público, porque, segundo o teor dessa carta, essa carta está endereçada também para o Ministério Público, para ver se o Ministério Público está tomando alguma providência nesse sentido. Nós não podemos, senhor presidente, nos calar aqui perante um clamor da sociedade. Para terminar, senhor presidente, eu fiz também aqui uma indicação nessa Casa de Leis, falando sobre um arrastão que poderia ocorrer na nossa cidade, através do Executivo Municipal, na tentativa exatamente de fazer a limpeza de nossas calçadas, as limpezas de nossos terrenos baldios. A minha intenção ali foi de tentar ajudar o Executivo Municipal, ajudar o prefeito municipal, porque acredito que se ele tomasse essa decisão, daria um ar de cidade bem zelada, de cidade com uma gestão voltada para a população. E ele, mais uma vez, utilizou do seu programa de rádio, falando que tem vereador nessa Casa de Leis aqui, que, ao invés de fiscalizar e não deixar esses restos de podas, esses materiais descartáveis ficarem depositados nas calçadas, nos terrenos baldios da nossa cidade, o vereador está incentivando a sociedade a jogar lixo, a jogar restos de poda na calçada. Jamais essa foi a minha intenção. Tentando imputar a mim vereador, a nós vereador desse legislativo, a competência de fiscalizar esses atos. Enquanto que a competência, a lei existe, a competência de fiscalizar, com certeza é do Executivo Municipal, através exatamente de seus fiscais já contratados. A Prefeitura tem fiscais contratados que pode muito bem fazer essa fiscalização e não deixar esse monte de lixo acumulado aí pelas ruas, pelas calçadas e pelos terrenos baldios da nossa cidade. Então, mais uma vez, não cabe a nós, vereadores, efetivar essa fiscalização, e sim, coube a nós fazermos as leis e aprová-las. As leis existem, foram aprovadas, agora cabe sim ao Executivo Municipal o poder de polícia, o poder de usar de seus fiscais para poder não deixar isso acontecer. Já que deixou acontecer, cabe ao Poder Executivo sim resolver esse problema. Cabe ao Poder Executivo, no final até ele disse que é a favor desse arrastão, que não sei o quê, então não dá para entender, como disse o seu Adair. Às vezes a gente tenta evitar esse tipo de discurso aqui nessa Casa de Leis, mas o prefeito infelizmente abre situações que não tem como a gente se defender. Acredito, senhor presidente, muito no trabalho de Vossa Excelência aqui nessa Casa de Leis, através da transparência, da coerência, e é exatamente por causa disso que eu fiz essas menções a Vossa Excelência. Gostaria que o senhor tratasse com carinho todas essas indagações que eu fiz aqui, principalmente da questão da chamada do ex-diretor do SAI, Moacir Justino, da secretária de Educação, e desse fato que aconteceu, dessas correspondências que vieram para essa Casa de Leis. Os demais colegas receberam, acredito, provavelmente, porque se estão violados, tem que ser alguém que abriu essas correspondências, e nós, vereadores, hoje considerados de oposição, não as recebemos. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria só de fazer uma pergunta para o vereador Ailton. O senhor que levou as correspondências até a delegacia, vereador? Eu que levei.
A minha estava lacrada? Positivo. Então o delegado vai ter que se explicar. Ele vai ter que se explicar o porquê que a minha correspondência estava aberta. Era o que eu tinha, senhor presidente. É sobre esse assunto, senhor presidente, eu gostaria de... É muito sério isso aí. Fui o único vereador que não foi endereçado para mim. Acho que a pessoa que mandou essas correspondências mandou no nome do vereador Ailton e esqueceu de mim. E eu não recebi essa correspondência, entendeu? Todos os vereadores receberam e eu não fui. Eu quero deixar registrado aqui que eu não recebi, não foi endereçada para mim, né? Esqueceram de mim nessa correspondência. Eu quero aproveitar a oportunidade que os senhores vereadores já tocaram no assunto para poder esclarecer a todos os senhores vereadores, a senhora vereadora e a sociedade de Costa Rica que chegou ao meu conhecimento essas correspondências, a minha eu abri e li, os senhores vereadores que abriram as suas correspondências levaram as correspondências até mim aberta, as correspondências que não foram abertas até não poderia ser, porque teria que ser aberta pelo seu destinatário, que seria o vereador Adair, o vereador Rony, o vereador Caquim, o vereador Rony e o vereador Rainer. Certo? E qual foi a atitude que eu tomei, como qualquer presidente sensato deveria tomar? Convoquei os vereadores que frequentam esta casa, chamei o assessor jurídico, chamei o vereador Ailton Amorim, porque todas as correspondências foram endereçadas como ele remetente, e o assessor jurídico e o senhor vereador Ailton foram até a delegacia para que o senhor delegado tome as providências cabíveis para ver quem que endereçou aquelas correspondências. Jamais, senhores vereadores, eu iria abrir uma correspondência de qualquer um de vocês. E se elas foram até o delegado lacradas, porque assim elas deveriam chegar até lá. Porque jamais qualquer de nós iria abrir uma correspondência de uma outra pessoa. E aqui, senhores vereadores, podem ficar tranquilos. Nós somos 10 vereadores e uma vereadora. Todos, sem exceção, serão tratados com igualdade. Eu quero deixar bem claro mais uma vez, que aqui ninguém vai ser excluído e ninguém vai ser perseguido ou deixado de lado por essa presidência. Então, quando for dirigir a palavra até mim, pensem no que vão falar, porque antes de um presidente, vocês terão um amigo e um parceiro aqui no comando desta casa. E o senhor delegado, se ele disse que somente as 3 correspondências de vocês chegaram lacradas, ele está mentindo. Ele está mentindo, porque a correspondência do vereador Rainer foi lacrada, a correspondência do vereador Didão também foi lacrada. A minha foi aberta, a do vereador Ailton foi aberta, a da vereadora Áurea foi aberta, do vereador Averaldo, mas aberto por o seu destinatário, não por pessoas terceiras. Então, chegaram lá 5 correspondências lacradas, do vereador Joaquim Alcides, do vereador Rony, do vereador Adair, do vereador Ivanildo e do vereador Rainer. Se ele diz que foram só as 3 de vocês, vereador Rainer, ele está mentindo. Ele está mentindo, porque não foi o que aconteceu. E aqui jamais alguém vai abrir correspondência de outras pessoas, porque aqui nessa casa, acredito eu, que os senhores vereadores e a senhora vereadora, todos são pessoas responsáveis e pessoas de bem. Então aqui podem ficar tranquilos que todos vocês serão tratados com igualdade e o respeito. Senhor primeiro secretário, continue convocando os senhores vereadores porventura inscritos. Só a parte, só questão de ordem. Eu quero afirmar para vocês, nossos colegas vereadores, que ele, 100% certeza absoluta, ele mencionou somente a minha correspondência do vereador Rony e do vereador Adair. Obrigado. Então, vereador Joaquim Alcides,
afirmo mais uma vez, se ele realmente disse isso para o senhor, para o vereador Rony e para o seu Adair, afirmo categoricamente que ele está mentindo. Porque as correspondências não abertas foram através das pessoas que não abriram. Pode continuar, vereador Ailton.